O ar de Minas Gerais em 1885 era pesado, denso com o cheiro adocicado e enjoativo do café secando nos terreiros e o odor metálico do sangue coagulado nos troncos. Faltavam apenas 3 anos para que uma lei, assinada por uma princesa distante, declarasse o fim da escravidão, mas na fazenda Santa Rita, o tempo parecia ter congelado em um passado perpétuo de crueldade. A fazenda era o feudo do coronel Antônio Ferreira, um bastião da velha ordem que se erguia desafiador contra os ventos da mudança que sopravam das cidades. Aqui, as notícias sobre movimentos abolicionistas e leis como a dos sexagenários eram apenas boatos, sussurros abafados pelo estalo do chicote de Severino Caldeira, o feitor mor. A fazenda Santa Rita era um mundo de contrastes brutais. A casa grande, com suas varandas de madeira nobre e seus salões repletos de mobília vinda da Europa, era uma ilha de opulência cercada por um mar de miséria. De suas janelas, via-se os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava, verdes e prósperos, cultivados pelo suor e pela dor de mais de 200 cativos. Do outro lado, aglomeradas como feridas na terra batida, as senzalas exalavam um cheiro de suor, desespero e doença. O luxo de um era regado pelo sofrimento de muitos, uma verdade tão imutável quanto o ciclo das colheitas. Neste inferno de ordem e disciplina, vivia Maria. Aos 28 anos, seu corpo era um mapa de sua existência. Alta e forte, com a pele morena que lhe rendia o termo cafusa, herança de uma mãe africana e de um pai indígena, ela carregava nas costas as cicatrizes entrelaçadas de incontáveis açoites. Eram marcas de desobediência, de um olhar considerado altivo demais, de um serviço lento demais. Mas se seu corpo contava uma história de subjugação, seus olhos negros e penetrantes contavam outra. Brilhavam com uma inteligência afiada, uma chama que o coronel e sua esposa tentavam sem sucesso apagar. Desde os 12 anos, Maria servia na casa grande. Começou como mucama, aprendendo os meandros da casa, os gostos dos senhores, os segredos sussurrados nos corredores. Com o tempo, sua competência a tornou indispensável. Mas sua habilidade mais perigosa era secreta. Maria sabia ler. Aprendera às escondidas, observando as lições do sinhozinho, juntando as letras nos jornais velhos que usava para acender o fogão. As palavras lhe deram um poder que seus opressores não podiam conceber. Ela lia os documentos na escrivaninha do coronel, decifrava as cartas que chegavam da capital. E com isso, podia antever as tempestades que se formavam no humor de seus algozes. Seu mundo, já restrito e doloroso, havia se encolhido ainda mais 2 anos antes, com a chegada de Joana. Sua irmã mais nova, de apenas 16 anos, era a única âncora que prendia Maria à sanidade. Joana era delicada, com os mesmos olhos negros, mas repletos de um pavor constante. Havia sido vendida por um senhor falido do Vale do Paraíba, arrancada de tudo o que conhecia e jogada na brutalidade da Santa Rita. O trauma a deixara frágil, e ela se agarrava a Maria como um náufrago a um pedaço de madeira. Proteger Joana tornou-se a única razão da existência de Maria. Os deuses deste inferno particular tinham nomes e rostos. O coronel Antônio Ferreira, um homem de 50 anos cujo corpo gordo e flácido transbordava da cadeira de vime na varanda, era o demônio principal. Sua crueldade não era impulsiva, era refinada, calculada. Ele usava o estupro como uma ferramenta de poder, uma forma de quebrar o espírito dos cativos, escolhendo suas vítimas para infligir o máximo de dor e humilhação, não apenas ao indivíduo, mas a toda a sua família. Seu braço direito era Severino Caldeira. Mulato livre, Severino compensava a incerteza de sua posição social com uma brutalidade que superava a de muitos senhores brancos. Era um homem magro, de gestos nervosos e olhos cruéis, que parecia ter nascido com um chicote de couro cru grudado na mão. Ele se deliciava com os gritos que arrancava dos corpos no tronco, encontrando em seu poder sobre os cativos a afirmação que o mundo livre lhe negava. Completando a trindade do mal estava Dona Francisca Ferreira. Esposa do coronel, era uma mulher amargurada pela infidelidade do marido e pela esterilidade que a impedia de lhe dar um herdeiro. Toda a sua frustração era destilada em um veneno psicológico que ela aplicava com precisão sádica sobre as escravas da casa, especialmente as mais jovens e bonitas, aquelas que atraíam o olhar lascivo do coronel. E seu alvo preferido era Maria. O cotidiano de Maria era uma sucessão de horrores. As noites eram o seu calvário pessoal. Quando o coronel a desejava, não havia recusa possível. A ameaça era sempre a mesma, sibilada em seu ouvido enquanto ele a violava. Um grito, uma recusa, e sua irmãzinha vai para o eito amanhã mesmo. Ou talvez para o leilão. E assim Maria suportava, transformando seu corpo em um escudo para proteger Joana, engolindo a dor e a humilhação em um silêncio pétreo. O sadismo de Dona Francisca era, de certa forma, pior. Ciente dos abusos do marido, ela se vingava em Maria. Obrigava-a a servir o jantar ao coronel na mesma noite em que ele a havia estuprado, forçando-a a manter uma postura servil enquanto a dor e a náusea a consumiam. Dava-lhe as roupas íntimas manchadas do coronel para lavar, observando seu rosto em busca de qualquer sinal de repulsa.
Constantemente falava sobre como Joana estava se tornando uma moça bonita e como talvez fosse melhor vendê-la para uma fazenda no sul, para o bem dela, antes que ela se perdesse. Cada palavra era uma facada, um lembrete constante de sua impotência. A tensão aumentou quando Severino Caldeira começou a rondar Joana. Seus olhares demorados e seus sorrisos tortos faziam o sangue de Maria gelar. Ela via a fome nos olhos do feitor, a mesma fome predadora que via nos olhos do coronel. Joana, aterrorizada, se escondia atrás de Maria sempre que Severino se aproximava. A proteção de Maria era o único refúgio da menina. Mas Maria sabia que era um refúgio frágil, prestes a ser destruído. A descoberta que mudaria tudo veio em uma tarde úmida de março de 1885. O coronel havia viajado para a cidade vizinha. Em sua pressa, deixara uma pasta de documentos sobre a escrivaninha de seu escritório. Maria, encarregada de limpar o cômodo, sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade. Com as mãos trêmulas, ela abriu a pasta. A maioria eram registros da fazenda, contas, recibos. Mas uma carta, com o selo de um negociante de escravos do Rio de Janeiro, chamou sua atenção. Ela a desdobrou e começou a ler, as palavras borrando-se diante de seus olhos à medida que o horror se instalava em seu peito. A carta confirmava a compra de uma peça, uma menina de 14 anos, 2 anos antes. O negociante descrevia a menina como saudável e virgem, filha de uma negra mina que já havia pertencido à sua família, vendida há muitos anos. O nome da mãe estava ali, escrito com a caligrafia floreada do negociante. Anique, o mesmo nome de sua mãe. O ar fugiu dos pulmões de Maria. O mundo girou. Joana não era apenas sua irmã de sofrimento, unida a ela pelo acaso cruel do cativeiro. Era sua irmã de sangue, filha da mesma mãe que fora arrancada dela quando Maria era apenas uma criança. O coronel não havia comprado Joana por acaso. Ele a havia caçado, mas o pior ainda estava por vir. O final da carta revelava o motivo da compra. O coronel escrevia ao negociante gabando-se de seu plano. A mais velha, Maria, já está amansada, mas o tempo a tornou enfadonha. A pequena Joana será meu novo divertimento. Pretendo quebrá-la da mesma forma que fiz com a irmã. Aos poucos, para que o deleite seja maior. Quanto à mais velha, darei de presente ao meu feitor, Severino, como recompensa por seus bons serviços. Ele a deseja há tempos. Naquele instante, algo dentro de Maria se partiu. O sofrimento, a dor, o medo, a resignação, tudo se calcinou. Se transformou em uma matéria nova, dura e fria como obsidiana. Não era mais dor o que ela sentia. Era fúria. Uma fúria tão pura e absoluta que silenciou todo o resto. O amor que sentia por Joana, a memória de sua mãe, os anos de humilhação, tudo se fundiu em um único e terrível propósito. Eles não iriam tocar em sua irmã. Eles não iriam mais tocar nela. Eles não iriam mais tocar em ninguém. Eles iriam pagar, não com uma morte rápida, mas com o mesmo desespero e agonia que haviam semeado por tanto tempo. A Maria que saiu daquele escritório não era a mesma que havia entrado. A escrava submissa havia morrido. Em seu lugar, nascera um anjo da vingança, com olhos de juiz e mãos que em breve se tornariam as de um carrasco. Nas semanas que se seguiram, Maria se moveu pela casa grande como um fantasma. Sua expressão era serena, seu serviço impecável. Mas por trás da máscara de obediência, sua mente trabalhava com uma clareza febril. Ela se tornou uma sombra, observando, catalogando, aprendendo. Notou que o coronel, atormentado pela gota, tomava um chá de erva doce todas as noites, preparado por ela para acalmar o estômago. Anotou que Severino, após as rondas noturnas, sempre parava no pequeno armazém para tomar uma dose generosa de cachaça antes de se recolher. E observou Dona Francisca, que sofria de enxaquecas terríveis e dependia de um frasco de laudano que guardava em sua penteadeira, recorrendo a ele nos dias de maior sofrimento. Os hábitos de seus algozes, antes fontes de sua opressão, seriam agora as ferramentas de sua destruição. Seu conhecimento secreto, adquirido nos livros do Sinhozinho e na sabedoria popular das outras escravas, foi reativado para um novo fim. Durante suas breves idas à horta ou às matas próximas para buscar ervas de cozinha, ela começou a coletar outras plantas. Suas mãos, que antes colhiam temperos, agora buscavam veneno. As sementes lustrosas e manchadas da mamona. Os galhos da Comigo Ninguém Pode, cuja seiva causava um inchaço doloroso. E crescendo em abundância nos jardins ornamentais da própria casa grande, como uma piada do destino, as belas e mortais flores da espirradeira. O plano tomou forma em sua mente, macabro e meticuloso. A morte seria o fim, mas o caminho até ela seria uma peregrinação pelo inferno que eles mesmos haviam criado. Cada um deles provaria o gosto do medo, da loucura e da dor que haviam imposto a ela e a tantos outros. A justiça não viria de Deus ou da lei dos homens brancos. Viria das mãos de uma cafusa. O primeiro alvo foi Dona Francisca. Sua crueldade era como uma névoa fina e venenosa, que asfixiava lentamente. Maria decidiu que sua punição seria igualmente sutil, uma loucura que brotaria de dentro, corroendo sua mente antes de consumir seu corpo.
Com o conhecimento sobre tinturas que aprendera com uma velha curandeira da senzala, Maria preparou uma solução concentrada de espirradeira. O líquido, quase inodoro e de cor âmbar, era notavelmente parecido com o laudano que a Sinhá tanto usava. A troca começou de forma gradual. Uma gota da tintura no frasco de laudano, depois duas. No início, Dona Francisca reclamava apenas de náuseas e tonturas, que atribuía às suas enxaquecas cada vez mais severas. Maria a atendia com uma solicitude fingida, oferecendo-lhe chás calmantes e compressas frias, enquanto observava com o coração gelado. O veneno começara a sua obra. Em 2 semanas, a confusão mental se instalou. Assim, a esquecia nomes, dava ordens contraditórias e passava horas encarando um ponto fixo na parede, murmurando coisas sem sentido. O terror verdadeiro começou na 3ª semana. As alucinações. Dona Francisca começou a ver vultos nos cantos dos olhos. Rostos negros com olhos vazios e acusadores, que a encaravam das sombras de seu quarto. Eram os rostos dos escravos que haviam morrido sob o chicote na Santa Rita, cujos nomes ela mal se dera ao trabalho de aprender. Ela gritava durante a noite, acordando a casa inteira. Jurava ao marido que os fantasmas dos cativos a perseguiam, que suas mãos esqueléticas tentavam arrastá-la para o inferno. O coronel, impaciente e enojado com o que considerava a histeria feminina, mandava Maria dopá-la com mais laudano. E Maria obedecia, oferecendo à sua senhora o frasco agora quase puro de veneno, sussurrando palavras de consolo enquanto via o pavor consumir a mulher que as havia torturado psicologicamente por anos. A morte de Dona Francisca foi patética. Encontraram-na uma manhã, encolhida no chão do quarto, os olhos arregalados de terror, as unhas cravadas na madeira do assoalho. O médico, chamado da cidade, diagnosticou uma febre cerebral, uma consequência trágica de sua constituição nervosa. Ninguém suspeitou de nada. Na senzala, contudo, os sussurros eram outros. Diziam que os espíritos dos mortos finalmente haviam vindo buscar o que lhes era devido. Maria ouviu os boatos em silêncio, sentindo um frio satisfatório se espalhar por seu peito. Um a menos. O próximo era Severino Caldeira. Para o homem cujo prazer era a dor física, Maria reservou uma agonia carnal. O veneno escolhido foi o extrato de mamona, uma substância que atacava o corpo de dentro para fora com uma violência inimaginável. Todas as noites, antes de ir para a senzala, Maria passava pelo pequeno armazém onde o feitor guardava sua cachaça. Com uma seringa improvisada de bambu fino, ela injetava algumas gotas do óleo mortal na garrafa do feitor. Severino, um homem de hábitos, não notou a leve alteração no sabor de sua bebida. Durante 1 semana, o veneno se acumulou em seu organismo. Então, numa noite de sábado, após uma sessão particularmente brutal de açoitamento no tronco, ele bebeu mais do que o de costume. A vingança de Maria floresceu em seu corpo. Começou com cólicas violentas que o dobraram ao meio. Depois vieram os vômitos e uma queimação interna que o fez urrar como um animal ferido. Os outros cativos, trancados na senzala, ouviram os gritos e sorriram na escuridão. O corpo de Severino foi tomado por convulsões terríveis. Ele se debatia no chão de terra batida de sua cabana, os membros se contorcendo em espasmos incontroláveis, a espuma saindo-lhe pela boca. Seus músculos se retesavam e relaxavam com a mesma violência rítmica de seu chicote nas costas dos escravos. Ele morreu da mesma forma que os fazia sofrer. Em agonia pública, despojado de qualquer dignidade, o corpo se quebrando sob uma dor que ele não podia controlar. Encontraram-no na manhã seguinte, o corpo torcido em uma pose grotesca, o rosto uma máscara de dor e surpresa. A causa da morte foi declarada como mal súbito. 2 a menos. Restava o arquiteto de todo o seu sofrimento. Para o coronel Antônio Ferreira, Maria reservou sua obra-prima. A morte seria o último presente. Antes, ele experimentaria a impotência absoluta, a mesma que impunha às suas vítimas. O veneno escolhido foi a Comigo Ninguém Pode, administrada em doses mínimas, calculadas com uma precisão diabólica e misturadas ao seu chá noturno de erva doce. A ação do veneno foi lenta, insidiosa. Na primeira semana, o coronel começou a sentir uma dormência nas extremidades. Reclamava de fraqueza nas pernas, de falta de firmeza nas mãos. Na segunda semana, a paralisia o atingiu onde mais lhe doeria. Ele se tornou impotente. O desespero e a fúria do coronel eram palpáveis. Ele, que usara seu sexo como arma de dominação, agora estava privado de sua principal ferramenta de poder. Gritava com os criados, quebrava objetos, mas sua virilidade não retornava. Na 3ª semana, o veneno alcançou sua garganta. Sua voz se tornou um sussurro rouco, depois um balbucio incompreensível, até que o silêncio se impôs. O homem que dava ordens, que gritava, que ameaçava, estava mudo. Poucos dias depois, seus membros o abandonaram por completo. Antônio Ferreira estava preso em seu próprio corpo gordo e inútil. Deitado em sua cama, completamente paralisado, capaz apenas de mover os olhos, ele era um espectador de sua própria decadência. Um rei destronado em um trono de lençóis de linhos sujos. Na noite de 23 de junho de 1885, a noite de São João, enquanto o som de fogueiras e cantos distantes ecoava pela fazenda, Maria decidiu que era a hora.
O ato final. Com Joana a seu lado, segurando sua mão com força, ela entrou nos aposentos do coronel. A única luz vinha de um candeeiro a óleo que lançava sombras dançantes nas paredes. O coronel as viu entrar. O pânico explodiu em seus olhos. Ele tentou gritar, se mover, fazer qualquer coisa, mas seu corpo era uma prisão de carne. Ele só podia assistir. Maria parou ao lado da cama. Pela primeira vez em sua vida, ela o olhou de cima para baixo. O poder havia, enfim, trocado de mãos. Boa noite, coronel. Ela disse, sua voz calma e fria como a lâmina de uma faca. O senhor parece desconfortável. Ela puxou uma cadeira e sentou-se. Joana de pé ao seu lado, um fantasma silencioso. Eu me lembro da primeira vez que o senhor me tocou. Maria continuou sem pressa. Eu tinha 14 anos. Gritei. E o senhor me bateu até eu desmaiar. Quando acordei, o senhor estava terminando. Eu me lembro de cada noite depois daquela. Lembro do cheiro do seu suor, do peso do seu corpo. Lembro das suas ameaças contra a minha irmã. Ela fez uma pausa, olhando para Joana. Esta é Joana, minha irmã de sangue. Filha da mesma mãe que o senhor ajudou a vender para longe. O senhor a comprou, não foi? Como quem compra uma nova égua para o seu estábulo. Para quebrá-la, como dizia em sua carta. Os olhos do coronel se arregalaram ainda mais. O reconhecimento, o terror da compreensão, estava todo ali. Ele sabia. O senhor queria me dar para Severino. Maria prosseguiu, o tom de voz inalterado. Mas Severino teve um mal súbito. Assim como sua esposa, Dona Francisca. Os fantasmas a levaram, sabia? A justiça, às vezes, vem de lugares inesperados. Maria se levantou e pegou a xícara de chá na mesa de cabeceira. O senhor está com sede, coronel? Preparei seu chá de erva doce. Mas hoje coloquei um ingrediente extra. O suficiente para terminar o serviço. Mas vai demorar. Vai demorar horas. O senhor terá tempo para pensar. Em cada mulher que violentou, em cada homem que açoitou até a morte, em cada família que destruiu. Ela se inclinou sobre ele, seus rostos a centímetros de distância. Quero que o senhor sinta o que nós sentimos. O desespero, a impotência, o terror de saber que o fim está chegando e não poder fazer nada para impedi-lo. Com uma lentidão deliberada, ela derramou o conteúdo da xícara na boca aberta e indefesa do coronel. Ele engasgou, mas não tinha forças para cuspir. O veneno desceu por sua garganta. Maria e Joana permaneceram no quarto. Não disseram mais nada. Apenas observaram. Viram os espasmos sutis começarem. Viram a dificuldade para respirar. Viram a vida se esvair lentamente dos olhos do homem que havia destruído suas vidas. Elas assistiram à agonia silenciosa, ao desespero absoluto que ele finalmente experimentava. Quando o último suspiro estertorou em seu peito, uma calma profunda se abateu sobre o quarto. A justiça estava feita. Com a morte do patriarca, o caos se instalou na fazenda Santa Rita. Os filhos do coronel, que viviam na capital, chegaram para o enterro e começaram a brigar pela herança, desinteressados em manter a ordem. A disciplina na fazenda se desfez. A notícia das 3 mortes misteriosas e brutais na Casa Grande se espalhou como fogo em palha seca pelas fazendas vizinhas. Os senhores, antes tão seguros de seu poder, olhavam para seus cativos com um novo tipo de medo. O terror meticuloso dos assassinatos sugeria uma inteligência e uma ousadia que eles não julgavam possível. Começaram a tratar seus escravos com uma cautela nervosa, temendo que em cada sombra, em cada olhar submisso, pudesse se esconder uma vingança semelhante. A história de Maria Cafuza se tornou uma lenda, sussurrada ao redor das fogueiras nas senzalas de Minas Gerais. Um conto sobre uma mulher que usou a sabedoria da terra para punir seus algozes, que transformou a dor em veneno e o medo em justiça. Na noite seguinte à morte do coronel, sob o manto escuro de uma noite sem lua, Maria e Joana desapareceram. Levaram consigo apenas um pouco de comida e a roupa do corpo. Ninguém jamais as viu novamente. Alguns diziam que elas haviam encontrado um quilombo nas serras, vivendo o resto de suas vidas em liberdade. Outros acreditavam que Maria não havia parado, que ela se tornara um espírito vingador, uma sombra que se movia de fazenda em fazenda, protegendo os oprimidos e punindo os cruéis. A verdade de seu destino se perdeu no tempo, mas o legado de sua fúria permaneceu. Maria Cafuza, a escrava que sabia ler, a irmã que se tornou carrasco, provou que mesmo na mais profunda escuridão da opressão, a chama da dignidade humana pode se recusar a apagar. E que quando o sistema oferece apenas a injustiça, os mais oprimidos podem encontrar, em suas próprias mãos, uma forma terrível e libertadora de fazer justiça. A crueldade, ela ensinou, sempre seria paga na mesma moeda. Você acha que essa vingança foi justificada? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência e justiça.